Estamos aí de novo em mais um Notsul Digital, sempre assuntos os mais diferentes possíveis, empresários, autoridades, políticos, quem faz notícia, quem é notícia está aqui conosco. E hoje, ao meu lado, ele, meu querido amigo, vou até parafrasear Roberto Erasmo, meu amigo de fé, meu irmão camarada, Fernando Silva, jornalista, diretor proprietário do nosso Notsul, está aqui hoje conosco também de forma muito especial, num programa especial. Vamos falar sobre empreendedorismo. Como é que funciona, né? Às vezes a pessoa pensa assim, eu tenho uma vontade de botar uma banquinha para vender pastel, mas será que dá dinheiro? E aí, como é que pensam os homens corajosos, aqueles que isso vai dar certo, vamos para cima? E aí, evidentemente, nada melhor do que trazer um empresário do segmento. Mas antes de apresentá-lo, evidentemente, quero dar o meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, vai ser de acordo conforme você assistir. Meu querido Fernando Silva. Obrigado, Miguel, sempre um prazer. Terceira vez, né? Já dá para pedir música já, né? Já dá, vamos... Não, cara, obrigado mais uma vez por estar aqui, né? Um prazer a gente estar podendo acompanhar, participar, conta comigo sempre. E só complementar homens e mulheres, né? Porque a gente tem muitas empreendedoras aí fazendo acontecer também, a mulherada faz a coisa acontecer, estão voando baixo, é muito legal isso, assim. Já foi tempo aquele negócio de, marido, me dá o cartão de crédito, já foi tempo isso. Hoje em dia elas não se fazem de rogada, estão ali participando, isso é bom. É forte, são excepcionais e batalham muito, talvez até mais, porque tem mais chão a galgar, mais coisa a galgar, então isso é legal, né? Também. E tem aquela história, você pode estar e você pode ser o que você quiser, isso aí. É bem por aí. Mas à minha frente, ele, empresário Carlos Eduardo Casagrande. A história, olha, 1 hora de programa vai ser pouco, mas evidentemente, né? O conteúdo vai ser fantástico. Hoje tá fera. Hoje é fera, hoje é fera. Hoje nós vamos saber, vou sair daqui com vontade de botar, eu costumava dizer assim, o cara vende tanto que ele vende água no deserto. Mas vender água no deserto é fácil, tem que ter só cliente, porque calor não vai faltar. Mas Carlos Eduardo Casagrande, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme o nosso internauta vai assistir o nosso programa. Prazer, satisfação recebê-lo. O prazer é meu, bom dia, boa tarde, boa noite, então, né? Vamos assim. É um prazer estar aqui, falar de um tema que é tão natural, né, para mim, que vamos abordar um pouquinho as nuances desse tema empreendedorismo, né? E falar um pouco dos meus negócios, falar um pouco das minhas marcas e dos nossos desafios. Então, é um prazer colaborar aí com o programa e com a cultura de quem ouve. Que maravilha. Nós conversávamos antes de entrar no ar, né, sobre a história de Carlos Eduardo Casagrande, porque quando a gente recebe um empresário, né, do nível do Carlos, a gente fica pensando assim, poxa, já herdou? Já, não, pisou lá na lama, né? Saiu de Criciúma, veio ser aluno acadêmico da nossa Unisul, só que um visionário, né? Alguém que... E muito legal porque é empreendedor em série, né, Carlos? Não é de um negócio só, é de vários, né, cara? E como é que... Vamos lá, pela tua história já começando, né? Como é que aconteceu isso do primeiro pro quinto negócio, é isso? Então, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente tem um viés bastante voltado para o mercado, para o negócio, para as oportunidades. E eu fui entender que existe um outro viés da palavra empreendedorismo, que ele é muito mais comportamental, ele é muito mais pessoal, né? Então, já começa por aí. Eu fui entender quem eu era. Eu estou com 48 anos, eu estou com 28 anos de empresas, de trabalho, de negócio, de projeto, mas eu fui entender quem eu era há 15 anos atrás, 10 anos atrás. Né? Por que eu estou falando entender 30, quem eu era? 35. Por aí. Tá. Né? Porque eu sempre tive uma vontade de inventar, de criar um entusiasmo, uma tolerância ao risco, né? Uma coragem, mas não sabia de onde vinha. Depois eu fui estudar isso, né? Uma das minhas formações, eu sou farmacêutico bioquímico, formado pela Unisul, fiz algumas especializações e algumas outras formações na área de gestão, marketing, MBAs, assim vai. E de 15 anos para cá eu venho estudando comportamento. Então fiz alguns treinamentos e algumas especializações em psicologia, psicodinâmica dos negócios, que inclui
uma parte importante de neurociência do comportamento, Fantástico. mas tudo voltado a negócios, né? E no meio dessas andanças, eu fui entendendo que o termo empreendedorismo, em alguns momentos, ele é aplicado único e exclusivamente nessa visão de negócios, de mercado, de possibilidades, né? Mas tem algo interno, sabe? Tem algo diferente de uma parcela da população. Então a gente consegue definir ou dividir empreendedorismo em duas classes: personalidade empreendedora e conduta empreendedora. Legal. Personalidade empreendedora, eu vou na conduta primeiro. Conduta empreendedora é um conjunto de atitudes aprendíveis, né? Que as pessoas vão fazendo, repetindo e vão se tornando um pouco mais empreendedoras. Então é um jogo de passos que a pessoa começa a se acostumar, ela vai criando condições, ela vai repetindo. Esse pode ser um filho de empreendedor, um filho de empresário que vive vendo, né, o pai nas suas, exemplo, né? nas suas discussões, nos seus riscos. Ele está acostumado com aquilo, então ele vai aprendendo, né? Conduta empreendedora, um conjunto de passos, um conjunto de métodos que são aprendíveis. Beleza. E o que é a personalidade empreendedora? Essa vem de berço. Essa tem cunho genético. Isso é muito mais intenso. É 3 a 5% da população mundial responsável por 80% do PIB. Então é um grupo de empresários, de empreendedores, que traz em alguns genes, em características genéticas, uma tolerância ao risco muito maior, uma automotivação muito maior. Quantas vezes a gente já se deparou com empresários e empreendedores, eu faço parte desse grupo, que começa a dar certo, quebra, mas não cai, não deprime, começa de novo, parcela, resolve, resiliente, né? Cria 2, 3 coisas, daqui a pouco vende uma, começa... É uma energia, é uma capacidade de criar que não é apenas a conduta, ela vem de berço. E é muito louco que nos estudos de psicologia eu fui entender que essa personalidade empreendedora, ela é de cunho genético, né? Você já tem alguns genes que aumentam a tua tolerância ao risco, que aumenta teu entusiasmo, aumenta a tua capacidade de visão, onde está todo mundo no povo, no meio do tumulto, mas você enxerga uma oportunidade, né? Então são algumas habilidades que você vem de uma forma nata, mas o tipo de infância que você teve na primeira e segunda infância vão fazer com que aquela característica ela se desenvolva ou não, né? Imagina que eu tenho potencial para ser um grande pianista, mas nunca sentei no piano. Não sei, né? Então, com esses estudos eu fui entendendo um pouco mais quem eu era. Eu fui entendendo que eu trago essa condição, ou essa vontade, ou esse ímpeto de empreender de uma forma genética, já vem na minha personalidade, mas eu encontrei também na minha infância o sistema familiar que fazia com que essa habilidade se desenvolvesse. É muito louco isso, né? Então, eu fui entendendo isso, e ao entender esses conceitos, eu fui entendendo por que eu funcionava desse jeito. Então, eu sou empreendedor, eu sou empresário desde 21 anos de idade. Quando eu terminei a faculdade de farmácia, antes mesmo de terminar a bioquímica, eu já estava montando um negócio em Criciúma, em parceria com alguns colegas. E de lá para cá, eu venho empreendendo, criando negócios e cresce, vende, dá certo, dá errado. E aí é óbvio, né, que essa personalidade empreendedora, ela é muita energia. Nem sempre você tem a conduta correta, a forma certa de fazer, o conhecimento do trâmite financeiro, o conhecimento do mercado. Então ela é muita energia, você se torna muito aventureiro, com muita capacidade, muitas vezes com pouca informação. À medida que você vai amadurecendo, você vai melhorando essa mira. Entende? Nem sempre tudo dá certo. Tem muitas pedras no caminho. A maioria não dá certo. Pelo menos no início. Tá. Mas à medida... Você já viu a quantidade de empreendedores que começam o seu negócio de sucesso aos 40, 50 anos? Silvio Santos começou o SBT com 53. A própria história do McDonald's também, né, com grandes referências, o próprio Jobs também. Não é uma coincidência. Não é uma coincidência. Né? É porque aos 35,
40, 45, 50 anos, você já viveu o Tá suficiente Já tá para ter cascudo, informações cara, para já. saber o que dá certo, o que dá errado, ou pelo menos minimiza o risco. Maturidade também, né? Maturidade. Pessoal, de relacionamento também. Já tem, às vezes, o network que numa construção familiar talvez não tivesse, na faculdade talvez não desenvolveu, mas com o decorrer da vida que se criou, né? Exatamente, Fernando. E aí você nivela um pouco mais aquela energia com informação e cria projetos muito mais alinhados, muito mais vencedores. Mas Né? consistência também, né? Exatamente. Mas é interessante, porque essa personalidade empreendedora, a estatística é essa, é 3 a 5% da população mundial responsável por 80% do PIB. Né? Então, são os grandes arriscadores do mercado. Né? Os grandes empresários que criam grandes coisas. Né? E aí, soma-se isso a uma série de condições, a uma série de coincidências, né? E de indicadores para fazer com que o negócio dê certo. Aí momento, mercado, negócio, capacidade, pessoas. Ô Carlos, eu agora fiquei curioso. Então, vamos dizer assim, necessariamente, claro que o estudo, a educação é importante na formação do ser humano, mas necessariamente o que é formado em Harvard, necessariamente ele não vai dar tão certo em relação a um outro ser humano que estude numa universidade menor. Isso vai de acordo com o perfil das pessoas, seria isso? É muito arriscado fazer qualquer tipo de afirmação nessa linha, né? Mas o que me sugere essa tua fala? É obviamente que quem vive Harvard ou quem vive uma grande formação tem condições, tem cultura, tem capacitações, tem network, tem indicadores que vão facilitar com que as coisas deem certo. Né? Não necessariamente vai ter a base comportamental para que tenha a resiliência o suficiente até que aquele negócio dê certo. Às vezes se frustra muito fácil, na primeira tombo, o segundo tombo desiste, né? É isso, porque talvez se acostumou a uma condição de ser muito fácil também, né? Trazendo isso para uma analogia de esporte, né? A gente tá muito batido essa história do talento versus disciplina. A disciplina. Sim. Né? Então vamos dizer que o de Harvard é a disciplina. Ele dá certo. Né? Mas se você junta o talento, a capacidade com a disciplina, a rapidez é muito maior. Né? E a minha pergunta antes de começarmos o programa eu falava, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, né? Esperto. Nasci. E assim, Fernando, eu morava na Tijuca e no mesmo prédio morava um rapaz um pouco mais velho do que eu. Eu trabalhava na época como assessor da diretoria industrial de uma empresa multinacional, isso aos 21 anos de idade aproximadamente. E esse rapaz com 23, e morávamos no mesmo prédio, e até que um dia eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o padrão de vida desse rapaz é louco, né? Poxa, ele tinha os melhores carros, estava sempre... na época não existiam as redes sociais, mas hoje certamente ele deve ser o velho da lancha, né? Deve ser o velho da lancha. Ótimo. Mas e aí veio a curiosidade, aí veio a veia jornalística. Eu tenho que saber o que esse homem faz, porque, poxa... E aí um dia, no salão de festa do prédio, eu perguntei para ele, Renato, a gente já se conhece tudo, e o que você faz? Ele falou assim, eu trabalho na Central do Brasil. Eu falei, tá explicado. O cara é funcionário da Rede Ferroviária Federal. Eu falei assim, e você trabalha na Rede Ferroviária? Não. Eu tenho uma barraquinha de doce. Sim, mas como uma barraquinha de doce? Aí ele falou assim, mas eu nem sempre fui dono da barraca. Eu não quero me estender muito, mas eu quero chegar na essência para poder justamente fazer a referência, o porquê da minha curiosidade. Eu perguntei para ele assim, sim, mas como assim? Ele falou assim, Miguel, eu vendia biscoito, o carioca, biscoito. Esperto demais. Globo, que é um biscoito muito famoso no Rio de Janeiro, conhecido. né? E bananada.
E aí comecei, aí eu falei, sim, mas isso dá dinheiro? Miguel, quantas pessoas andam de trem no Rio de Janeiro durante todo o dia? Aí eu falei, meu Deus. Ele falou assim, de manhã anda mais de 300 mil pessoas, isso lá naquela época. Sim. Se eu vender 1% ali e vendo, olha, ganhando pouco, Sim. eu ganho muito. Eu peguei e falei assim, porra, eu estou no emprego errado. Eu era para estar lá vendendo doce. Isso é empreendedorismo? Seria isso? Toda certeza. Ele identificou uma oportunidade, ele se arriscou, ele comprou, ele estava lá ralando, ele estava lá vivenciando. A dedicação, né? E a loja, e agora com a barraquinha, ele colocou na época o seguinte, hoje eu cuido da barraca e boto uma gurizada para vender para mim, dou um percentual para eles. Pronto. Estou vendendo bem Criou um mais. sistema, criou um sistema de venda. A gente viu isso acontecer agora com o tal do Morango do Amor, né? Que explodiu na mídia e tem um monte de relato aí de gente pagando semestre de faculdade, faturamento 30 e poucos mil e tal. Então, assim, vem um produto, tem alta demanda, quem consegue aproveitar e surfar na onda, fatura, né? E aí... É tudo isso, é de tudo isso é um pouco, combinado, né? De coisas. Mas é uma coincidência não, é um conjunto de fatores para o negócio dar certo, né? E muito do preparo e né, estar pronto para quando a oportunidade surgir, saber aproveitar, né? Porque às Você vezes nunca sabe se está pronto, né? Mas tu vai se capacitando e vai percebendo assim que as coisas vão ficando mais fáceis de digerir, elas vão ficando mais simples, né? Isso aqui dá para peitar, isso aqui eu vou. Não, isso aqui parece e que é tem demais, mais né? um detalhe também, né? Que também faz muita diferença na mira, né? Porque antes, moleque de 20 e poucos anos iniciando, não tem um gato para dar água, tá tudo certo se errar. Hoje, esposa, 2 filhos e um grupo de colaboradores, de parceiros, hoje a gente fazia uma reunião de manhã, alinhando as nossas expectativas para o mês de agosto, que agora a gente entra numa época melhor, né? Sazonalidade do mercado cosmético como um todo, agosto para frente. A tua área é cosmético, né? A minha área é cosmético. A Dermalog hoje... Eu vou explicar já. A gente estava numa reunião hoje de manhã, onde nós colocamos todos os nomes das pessoas que fazem parte da empresa hoje, colaboradores, parceiros, e aí a gente multiplicou isso por 3, né? Eu, por exemplo, somos em 4, eu, minha esposa e 2 filhos, então a gente fez uma média, 2 a mais por pessoa. Rapidamente, uma empresa que não tem muito tempo, ela é responsável por interferir na vida de mais de 120 pessoas, rapidinho. Diretamente. Fora a cadeia logística em volta. Diretamente, né? Então, a responsabilidade do que a gente faz é muito grande. E por que eu falo isso? É porque agora não dá mais para ser arriscador como era quando tinha 20 e poucos anos. Hoje não. Mas a maturidade vai trazendo a mira. Você deixa de atirar de espalhadeira e começa a atirar de sniper. Né? Com ferramentas, com métodos, com produtos. Mas o grande segredo que eu posso dizer para que o negócio dê certo são pessoas. Porque empresas são pessoas. Né? O tempo inteiro. Você pode ter a IA que for. Você pode ter a tecnologia que for. Continua tendo pessoas, apertando os botões, criando as formas, criando os métodos. Então, pessoas boas, empresa boa. Pessoas ruins, empresas ruins. A gente teve uma conversa, né? Onde eu estava, né? A cadeira de Carlos está ali sendo entrevistado e tu comentou, né? IA, né? É ferramenta, né? Isso é muito importante, é ferramenta. O Theo Orozco, que eu tive o privilégio de aprender muito com ele, né? Dentro da história que a gente teve dentro da RD e dele na Exact e tudo mais, ele fala, né? Em pessoas, processos e ferramentas. Tu tem isso, fechou. A IA é ferramenta. Você hoje consegue ser muito mais rápido, mas você tem que pilotar. Né? É isso. Você tem que pilotar. E alguém que está preparado para pilotar, pilota muito melhor. Faz toda a diferença. Então, assim, o que é a Dermalog, né? A Dermalog é um projeto, tive alguns nesse tempo todo, mas a Dermalog, que é a minha empresa atual, a qual eu estou mais focado, tem alguns outros negócios, mas eu estou mais focado na Dermalog, ela é uma empresa que ela nasce nesse momento já de maturidade. Então, ela nasce com esse acervo, bagagem. Com esta bagagem de todas as caneladas que foram dadas durante esse tempo todo. Como disse Fernando, o casco já está duro? O casco já está duro. Você está cascudo, é isso mesmo. Nós somos em 2, eu e o Alexandre, meu sócio. Ambos temos mais de 25 anos de empreendimentos em cosméticos. Né? Então, a Dermalog, a gente resolveu colocar à prova muito do que a gente já sabia. Né? Então, ela é uma empresa sediada aqui em Tubarão.
Ela é uma casa de marcas, de produtos health tech, né? De produtos para a saúde, de produtos de alta performance para a saúde. A gente tem com marcas próprias, né? Nós somos proprietários, a Dermalog é proprietária da marca Santec. Santec é uma linha de proteção solar de alta performance para esporte, um produto que entrega tecnologia, 5 horas de resistência dentro d'água, sem precisar repor, sem precisar repassar, não escorre nos olhos, não arde, não fica melado. Então ele entrega realmente o que um atleta, o que um praticante de atividade física precisa, né? Aí uma pergunta que surge, tá, ele é só para esportistas? Não, de jeito nenhum. A gente criou um produto na pior condição possível, para quem fica 5, 6, 7, 8 horas dentro d'água, surfando, remando, nadando, para poder proteger o seu filho de 6 meses de idade, de 1 aninho, sem precisar estar repondo, sem que caia no olho, né? Eu brinco dizendo que a Santec, ela é igual ao ABS. O ABS nasceu lá na Fórmula 1, nos anos 80, 90, né? Para tentar parar aquele carro que Ayrton Senna corria, aquele V12, que tinha muito mais motor que freio, né? Hoje ele é um item de série de qualquer carro popular. Então a gente tem uma tecnologia chamada Grip System, que está dentro da Santec, que o que a gente quer mostrar para o mercado é isso, né? Por isso a gente precisa comunicar muito, né? Que o mercado entenda que esse produto ele é feito para alta performance justamente para poder proteger você de uma forma eficaz no dia a dia. Né? Uma segunda marca que a Dermalog possui é o Brazilian Tiger. O Brazilian Tiger é um balme que é utilizado pós-esporte. Relaxamento muscular, massagem de recuperação pós-esporte para acelerar o processo de melhora do músculo. Né? É muito utilizado para lesões, pancadas, tendões, distensões, artrite, artrose, uma série de benefícios. Né? Um produto 100% natural, produto que não leva conservante, 100% dele é ativo, então um produto bem diferenciado. O produto está indo para o mercado fazem 4 meses que a gente lançou só e está voando, graças a Deus, indo muito bem. Recente pra caramba. Bem recente, esse projeto é bem recente. Tem uma terceira marca que está na incubadora ainda, né? Que vai sair início do ano que vem, que é a Biosport, que aí eu não posso dar spoiler ainda, né? Ainda não posso. Ficamos só com o nome. Né? Senão o pessoal vai ficar bravo comigo, porque eu não deixo ninguém falar e também não posso. Né? A gente produz também, desenvolveu e produz os cosméticos com a marca Magras. Esta marca não é minha, né? Esta marca eu sou licenciado dela. Ela é do meu amigo Paulo Córdova, que é proprietário da Rede Magras de emagrecimento, que é a maior rede de emagrecimento da América Latina. Sim. E a gente fabrica os cosméticos que são utilizados internamente nos processos, nas clínicas do Brasil inteiro. Está presente em todas as unidades. Exatamente. Bom, e aí eu tive, né, até recentemente, várias clínicas da Rede Magras. Então, Tubarão, Criciúma, Braço do Norte, Florianópolis, Biguaçu, tinha algumas clínicas, né? Da pandemia para cá e por uma questão de foco, eu fui diminuindo, enxugando, né? Vendi recentemente Criciúma, vendi recentemente Braço do Norte e hoje eu tenho apenas Tubarão. Né, que essa clínica ainda é minha. Mas a Dermalog produz os cosméticos também de alta performance para o mercado de estética. Então, nós somos uma casa de marcas. Nós trabalhamos com as marcas próprias. A única marca que não é minha que a gente trabalha é a Magras, que eu sou licenciado. As outras marcas são nossas. Trabalhamos no mercado de estética, no mercado esportivo e estamos num momento assim, muito especial, porque por uma questão estratégica, agora nós estamos entrando no mercado farmacêutico. Legal. Né? Não entramos antes por uma questão estratégica. Mais uma expansão. Exatamente. A gente não entrou antes no mercado farmacêutico por uma questão estratégica mesmo. Como a gente quer fazer brand, fazer marca, a gente precisava fazer com que o produto fosse conhecido no nicho esportivo. Perfeito. E isso a gente conseguiu nesses 8 anos que a marca está no mercado. A gente vende para o mercado de surf, de mergulho, de triatlon, running, bike, beach tênis, tatuagem, mercado de tatuagem que não tem um protetor solar que possa realmente pra proteger sem ficar branco, né? Porque você faz uma tatuagem, você não quer botar um produto branco por cima e botar para arte. Você quer um produto que fique transparente, que ressalte a arte, né? Enfim, assim, uma série de benefícios que a gente consegue ter com essa linha. Carlos, dentro de tudo isso que tu falou, chama atenção alguns pontos e para pegar aqui o gancho já dessa fala mais recente, essa fala final, preparou-se para expandir, né? O planejamento estratégico, né? Disso. Sim. A gente sabe que o empreendedor brasileiro, e aí na minha experiência atendendo empresas e empreendedores como marketing, eu também aprendendo a fazer, a gente sabe que o brasileiro ele sai executando.
É um dos diferenciais, Sim. né? A galera é sangue quente, então o Isso. empreendedor brasileiro é bem visto no mundo por causa disso. A gente é resolutivo, criativo, dá um jeito. Mas ainda não existe muito bem essa cultura do planejamento. Mas a maturidade traz a visão de que planejamento e estratégia é fundamental. Cara, fala um pouquinho de dicas que tu aprendeu, do que quem tá querendo começar agora, por que começar com um plano, com uma estratégia, Muito com uma bom. organização, né? A diferença que isso faz no médio e longo prazo, principalmente. É, muito bom. Eu brinco que é o planejamento versus o fazejamento. Fazejamento é bom. Sabe? Segundo termo bom que a gente tem aqui, né? A gente teve o do Valmor, Do IVP, o índice de se vira. se vira, E agora O IVP, inspiração própria. Esse exato, eu também uso, é muito bom. Muito bom. E agora o segundo Tem termo outro que eu não bom. sei se eu posso usar também. Qualquer coisa a gente bota o bip. Qualquer coisa a gente bota o pi. Isso, Que é o, deixa eu ver, é o ICR. É o índice de cura reta. Entendeu? Também. Também. O empreendedor é altíssimo. É esse índice, altíssimo, né? É o tempo todo tá ali, né? Não, já que a gente foi um pouquinho mal educado agora, ontem eu fiz uma equação. Eu falei, quando você precisa que um problema seja resolvido, qualquer coisa, põe o pi de novo, tá? Não, botamos o pi, não tem problema. Quando você precisa que o problema seja resolvido, é impressionante que o nível de comprometimento para resolver o problema, ele é inversamente proporcional à distância. É a água batendo na bunda. Quanto né? mais perto, maior a resolutividade. O Quanto cara mais distante, menor. funciona, funciona. É o do Fernando, não é o meu, então, cara. A pressão, né? Impressionante. O quanto eu tô pressionado. E a gente vê isso no dia a dia também, né? Não é um problema latente aqui. Mas você fez Muito Pergunta do planejamento. a pergunta do planejamento. Paz, isso é uma das características, talvez, que a maturidade mais traga. Sabe? No início a gente faz muita coisa e refaz muita coisa. Né? É muito tempo refazendo, é muito tempo de retrabalho. O planejamento é fundamental. E digo mais, assim, uma das coisas mágicas que eu tenho aprendido nos últimos anos é a importância de um conselho. A importância de pessoas, sabe? Que tenham visões diferentes, visão de política, visão de negócio, visão de economia, visões contraditórias que possa gerar embate na discussão, um embate positivo, sabe? Para que se construa. Porque a chance de errar você fazendo algo sozinho é muito grande. A tua visão, a minha visão, ela é uma visão motivada por natureza. Eu preciso de alguém mais pessimista do meu lado para me fazer enxergar os problemas. Apesar de que eu acho chato pra cacete. Chão, né? Ajuda a botar o pé no chão, né? Acho muito chato alguém que tem uma visão pessimista, mas esse cara me faz pensar em coisas que eu não gosto. Logo, eu preciso olhar para aquilo, né? Então isso a maturidade traz com tranquilidade. E o desenho, né? Eu e o Alexandre, a gente tem uma parceria muito boa, muito sólida, e a gente tira semanalmente tempo para conversar. Uma manhã por semana, ele mora em Florianópolis, ele é de São Paulo, mora em Floripa. Ele vem para cá, eu vou para lá, a gente tira um tempo, vai para um café e alinha. A gente chama de sessão de alinhamento, né? Onde a gente discute. Fala, só... Discute, trocar analisa ideia. produto, mercado, né? As nuances do nosso negócio, das pessoas e tal. E é impressionante o nível de assertividade que a gente tem com as resoluções, né? Boa. Primeiro que essas nossas conversas, assim como a conversa com todo mundo que participa da empresa, o ego é no pé, sabe? Fernando, se você tem uma ideia melhor que a minha, vamos na tua. Bora. Não é? Pô, o Miguel chegou alguém com uma noção melhor do que nós dois. Porra, Miguel, chega bem-vindo. Vamos na tua, que a minha não era boa. Insight, né? Muda o jogo, né? Então... E para isso também a maturidade ajuda, né? Primeiro, você é muito defensor das suas ideias e gera o eu contra eles. Porra, na verdade, o projeto é mais importante que a gente. Né? Hoje eu falava lá na nossa palestra inicial, nosso planejamento do próximo semestre, quando eu botei o nome de todo mundo, de todas as pessoas que fazem parte desse negócio, eu botei uma outra pessoa em cima, que é mais importante que todos nós, que é a pessoa jurídica, Termalog. Né? A gente precisa criar uma relação de harmonia com essa pessoa jurídica, porque qualquer um daqui que sair, tudo bem, treina, repõe, existe perdas, óbvio, mas é possível. Mas se aquela lá não tiver condição de continuar, toda a brincadeira acaba. Né? Então, a importância do alinhamento, a importância do planejamento, do desenhar, do repensar, é isso que eu estava falando em você acertar a mira. No auge da nossa maturidade, né, já quase chegando aos 50 e empreendendo há bastante tempo, hoje a gente tem uma empresa que tem todas as dificuldades de uma empresa no Brasil, que não são poucas, mas a gente conseguiu criar uma empresa que tem uma visão financeira, né,
para a possibilidade de fazer com que essa empresa receba aportes nas marcas, que entre investidores, microinvestidores maiores, né? Então, um sistema financeiro com início, meio e fim, com rastreabilidade, com organização, um sistema de desenvolvimento de produto, já que é o nosso core, né? Que consiga entregar verdade nos produtos. Então, você não vai ver um produto da Dermalog que diz que faz alguma coisa e não faz. A verdade do produto, né, ela é mais importante que qualquer coisa. Até porque nós estamos na era da verdade, né? Todo mundo tem uma ferramenta na mão que pode enaltecer ou detonar qualquer produto ou serviço na hora. E geralmente para detonar é muito mais rápido, né? É muito mais rápido. Faz e muito parte, mais gente querendo detonar também. Faz parte do comportamento, né? Então, resumindo assim, para responder a pergunta, o planejamento é fundamental. Gaste tempo no planejamento, afie a faca antes de dar o primeiro corte, sabe? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo. O detalhe, né, que aí eu faço um contraponto a essa fala, é cuidar com o perfeccionismo. Boa. Sabe? Você não vai ter o planejamento pronto, terminado, acabado para começar a executar. Esquece isso. Faz o planejamento, define a mira, para onde que vocês vão, com que forças vocês vão, quem são as potências, as capacidades que vocês vão e comece. Coloca o norte no mapa. E começa. E sai caminhando. Porque ao sair caminhando vai vir muita coisa que você não tinha pensado, né? E isso é um ponto muito legal também, parafraseando o que tu disse, nas dificuldades de empreender no Brasil, de ter uma empresa no Brasil, porque, cara, muda o tempo todo o mercado. E aí a gente está vivendo essa fase, né? Então, cá estamos nós de novo, né? Mais uma vez, saímos de uma pandemia e estamos entrando numa outra situação desconfortável não, mas que já mudou o jogo. E aí a gente não sabe o quanto que vai mudar daqui para frente, para qualquer que seja decisão política, né? A gente conversou bastante sobre isso no último episódio. Cara, o que tu aponta hoje, assim, de dificuldade, do que realmente pega? Cara, o segmento de vocês é um segmento que tem muita fiscalização, é um segmento por questão dermato, por questão de farmácia e tal. Sério, né? É mais pesado, tem mais nesse sentido. Mas a questão administrativa, a questão de licenças, hoje, o que tu acha que é um grande pedra no sapato do empreendedor brasileiro e que talvez pudesse ser mais simples, né? Até para quem está querendo entrar nesse jogo, ou para quem está nesse jogo agora, cara, é um problema, tu não vai resolver, mas acha, sei lá, um contador que faz isso para ti, alguém que faz aquilo aqui que tira essa pressão e vai ser criativo. Legal. São muitas forças, né, que ajudam, que atrapalham o negócio a prosperar. O sistema econômico, político, tributário brasileiro, ele é um calo para todo mundo. É o sócio, né, que ninguém quer ter. Exatamente. Assim, não é de hoje, né? Eu não vou nem falar em viés político de outro. Cada um tem a sua forma de pensar e não é esse o foco da conversa. Mas ele é um dificultador natural. Ele encarece, ele dificulta, ele pesa, muitas vezes ele inviabiliza. E aí a gente aprendeu a ser muito escolado em achar alternativas, né? Então, a dificuldade acaba tendo um lado bom. Então, podia ser muito mais leve, né? A gente está vivendo uma crise de novo, né? Política, que gera uma crise econômica, instabilidade. E o empreendedor, aí eu vou falar, por exemplo, eu lido com um grupo de vários investidores, né? Eu lido com várias grandes empresas que a gente negocia, que a gente conversa, as grandes redes e tal. Todo mundo dá uma puxada no freio de mão. Mas não é para deixar de investir, é para ver para onde que o dinheiro vai. E esse é um ponto importante. Balizar o caminho. Esse é um ponto importante. O mercado ele vai continuar acontecendo de um jeito ou de outro, porque o empreendedor, o empresário faz acontecer, né? Eu costumo dizer que o dinheiro, ninguém queima o dinheiro, ele não deixa de existir, ele vai trocar de mão, né? Numa política pode estar mais colocada no mercado em condição de subsidiar emprego, ou na outra política ele pode estar mais focada no governo, enfim, mas ele não deixa de existir. Ele está girando em outra esfera e aí é que está a questão, né? Vai prestigiar alguns e desprestigiar outros, né? Talvez essa seja a grande equação política que a gente tem hoje, né? Não estão disputando um poder porque ele é pouco, é porque ele é muito importante. Né? Pesa muito. Enfim, mas para nós, meros empreendedores aqui, empresários, né, do dia a dia, do cotidiano, nos resta, obviamente, enxergar, não ficar alheio a isso, né? Mas eu não posso deixar de fazer as coisas. Eu não posso deixar de lançar produto, eu não posso deixar de contratar, senão é certo que vai dar errado, né? O mercado ele dá uma atrasada.
ele dá uma atrapalhada, ele não para, mas ele diminui a velocidade. Por exemplo, eu estava falando que hoje, dia 1º de agosto, abre-se um mês em que o mercado de cosmético, o mercado que a gente atua, começa a crescer os faturamentos e no segundo semestre é muito forte, né? Pode ser que atrase, pode ser que agosto não seja tão bom assim que comece em setembro, mas setembro vai começar de qualquer jeito. Bom ou ruim vai começar. Por quê? Porque se não investir em setembro, as redes, os supermercados, as farmácias, as lojas não têm produto no verão. Outubro, novembro, dezembro. Então, assim, pode atrasar ou não atrasar, mas vai ser feito. Né? Então, a gente tem que ir com o freio de mão puxado no 40%, 50%, para saber em que momento frear. Nesse momento agora... Ou soltar a mão também, não. Momento, soltar, eu quis dizer soltar e falei errado. Boa. Você pegou, né? Por exemplo, neste exato momento, nós estamos estocados. Nós estamos tá chegando o produto, os investimentos em estoque estão fazendo. Por quê? Porque se eu não fizer o meu estoque agora, eu não faturo o verão. Então, eu estou fazendo girar a economia nos meus parceiros. Estou comprando matéria-prima, estou comprando embalagem, eu estou contratando pessoas. Tá entende? produzindo. Eu estou produzindo, né? Não estou vendendo o que eu queria, mas eu estou me preparando porque a temporada está ali na frente. Então, se eu, por medo desse cenário todo, não fizer o movimento agora, é certo que ali na frente eu não vou fazer. Mas eu vou investir naquilo que é mais seguro possível. Eu vou investir no meu produto. É o que a gente vê muito, e assim, a gente trabalhou com e-commerce e dentro de agência, eu tive bastante experiência, até em contrapartida aí com o Rafa da Clima aqui de Braço Norte, que é uma figura, me ensinou muito, né? O cara é sensacional. O Bruno Postdoni também, que é parceiro nosso aqui, trabalha com e-commerce direto. É o mesmo lance do cara querer vender na Black November e começar a pensar em estoque final de outubro. Já perdeu, já passou. Já né? foi. Cara, tem que estar com antecedência para ter a boa negociação, para eu ter a condição. Retorna a fala do planejamento, né? Tem que me preparar, né? E tu vê que está falando de 90 dias de preparo para uma data específica. E talvez 90 dias ainda seja pouco. Eu posso pensar em mais. Sim, né? Você imagina, no meu caso, né, que trabalho com produto, eu compro a matéria-prima, muitas vezes importa, a matéria-prima é importada. Então, eu compro a matéria-prima, eu compro ou importo a matéria-prima, eu disparo a produção da embalagem, porque ela é feita sob encomenda. Então, dispara, começa a botar dinheiro no mercado, começa a gastar, né? Aí eu começo a receber essa matéria-prima, a indústria começa a produzir e vai transformar, né? Fazer todos os testes de qualidade, todas as certificações que precisa para ter o produto em estoque. Chega o produto em estoque e aí eu estou vendendo, começo a vender este produto com prazo de entrega e depois o prazo de recebimento. Vamos lá, do primeiro momento em que eu compro matéria-prima até receber o último boleto, muitas vezes eu estou falando de 6 meses. Se inclui importação, nós estou falando de 9 meses. Como é que você segura um negócio desse se não tiver um planejamento? Né? Então, eu não estou falando nenhuma loucura, isso é a realidade de todo mundo que trabalha com produto. Indústria vive isso constantemente. Confecção, que você está... Eu trabalhei com confecção um bom tempo, eu tive uma empresa dentro da Mormai durante bastante tempo em Garopaba, né? Legal. Eu toquei a fábrica da Mormai durante 8 anos lá, junto com o Morongo e com a turma toda. Foi muito bacana. Eu trabalhava com coleções, com confecção. Ali foi uma experiência que eu não tinha, né? Sempre trabalhei com produto, vamos dizer assim, com uma longevidade maior. Meu produto tem 3 anos de validade. Na verdade, ele dura mais de 10 anos, mas é o máximo que a Anvisa permite 3, né? Mas a confecção, produto extremamente perecível, por incrível que pareça. Poucas peças perduram, né? Poucas Você peças são lança perenes. uma moda e não vender uma moda dali, liquida tudo meses depois e começa de novo. Pô, e essa turma da confecção tem a visão de planejamento fantástica. Eles estão agora, talvez eu até erre no chute, né? Eu já estou meio destreinado da confecção. Mas nós estamos agora em agosto, o verão deles já está vendido. Entende? Eles já estão entregando os mostruários de desenvolvimento do inverno do ano que vem. E isso é muito legal porque tu traz, e aí tu falou muito da psicologia no início, né? E é fantástico isso, que é entender quem que é o meu consumidor, a cultura, a tendência, o que essa pessoa vai fazer ou não vai fazer, né? Para que eu chegue nessa decisão de, não, cara, nós vamos vender a peça preta porque é a peça que vai vender e é isso aqui. É acertar. Voltamos lá no início do programa. Do papo. O levantamento que se faz. A informação que precisa. Agora, né? Carlos, uma pergunta. Passa essa água aí, por gentileza. Uma pergunta que não quer calar. O porquê é que quando
pelo menos boa parte dos empresários pensam assim: quando o negócio não vai bem, vamos cortar investimentos em publicidade. Por que disso? Rapaz. Como veículo de comunicação, Como essa veículo de pergunta nos interessa a muito. pergunta nos interessa bastante. Pergunta encomendada essa Essa aí. dica vale ouro, galera. Olha, eu acho que isso é muito comum. E Obrigado. eu fiz isso algumas vezes na minha vida. Eu cometi esse erro algumas vezes na minha vida. Né? E eu falo que isso é um erro. Vamos lá, eu vou usar o meu exemplo para gerar essa resposta. Né? Eu trabalho com cosméticos. Na verdade, a minha empresa é uma empresa de venda. É uma empresa de venda. Né? Ah, mas eu produzo cosméticos, tem desenvolvimento, tem a criação do brand, tem um monte de coisa. Mas se eu não vender, nada disso é bonito. Né? Produto que bom é produto bom é produto que vende. Pode ser pipoca. Né? O Se pastel, vender, que a dona quer Pode montar ser. ali a pode ser o barraquinha. Biscoito Globo. O Biscoito Globo. Ou o biscoito, né? Biscoito. Esperto demais. Esperto demais. Então, a minha empresa é uma empresa de negócios, é uma empresa que venda. E aí ela me gera a condição de fazer tudo para trás. Como é que eu vou viver? Como é que eu vou vender sem comunicar? Né? Então, esse corte na publicidade ou esse corte no marketing como um todo, que parece que é perfumaria, na verdade ele é o maior gerador de demanda que tem. É a mesma coisa que eu cortar comercial. Né? O que vem primeiro? Né? A produção ou a venda? Ah, mas eu tenho que ter produto para vender. Mas o ideal é vender primeiro para depois produzir. Né? Mas se eu tiver produto, eu consigo montar uma estrutura de venda. Beleza. Mas se a venda não acontecer, aquele produto virou custo. Né? Então eu boto assim, o pessoal até pega no meu pé na empresa, mas tudo é importante. Uma empresa ela é um organismo. Né? Qualquer engrenagem que não funcionar, dá problema no sistema inteiro. Mas o motor dessa engrenagem é venda. O motor, o cavalo que puxa essa carroça, usa essa expressão. E você desculpa, mas a galera do comercial são os cavalos que puxam a carroça. E eu faço parte dos cavalos, né? Porque eu dirijo esse departamento, né? Então, a comunicação, principalmente nesse momento que a gente está agora, né? Onde a comunicação ela é tão rápida, ela é tão violenta e você disputa com muitas coisas, com muitos produtos. A gente disputa hoje numa mídia social segundos do tempo da pessoa para conseguir mostrar alguma coisa, né? Na verdade, se torna um grande erro cortar isso, porque você vai matar a prioridade do seu negócio, que é vender. Porque se a venda acontece, eu sempre digo assim, se a venda acontece, todos os problemas que a gente tem para trás são resolvíveis. Problema de dinheiro ou problema com dinheiro? Com né? dinheiro. Todos os problemas são resolvíveis. Ah, mas vendeu demais, não tem produto. Problema, mas bom. Dá-se um jeito de Mas o entregar, cliente está brabo e quer cancelar o pedido. Pode acontecer se eu demorar muito, né? Mas ainda assim é um problema bom, porque o cara despertou a expectativa de ter meu produto, o produto foi aceito, ele vende, ele gera receita para o cara, então é um problema bom. Não deixa de ser um problema, mas ele é um problema bom. Mas bota o produto em estoque e não vende. Quebrou, acabou o processo. Né? Então, eu acho que é um erro histórico, né? Mas eu também vejo, aí agora eu vou defender o outro lado da história. Eu também vi, eu vou falar assim, né? Eu também vi na minha trajetória muita gente despreparada e gerando mídia, muita gente despreparada, Exatamente. prometendo coisas Exatamente. e que a gente leigo muitas vezes acreditou e depois não veio a entrega, né? Em muitos momentos eu adquiri produtos que eram muito caros e que não me entregaram, né? Aí a maturidade vai fazendo com que você entenda um pouco mais o seu produto, o seu mercado, o seu cliente e consiga ser mais assertivo na compra dessa mídia. Né? Fernando, você tem um veículo de comunicação, eu tenho uma empresa. Vamos analisar nós dois o que eu preciso fazer para a gente chegar no objetivo junto. Porque se o objetivo não acontecer, eu comprei errado. O seu produto não me ajudou. Né? E pegar um vendedor bom com um produto fantástico, o cara encanta. Ele consegue vender. Aí é questão de maturidade também de quem está vendendo, de saber se não, eu vou vender aqui e 6 meses, 3 meses, 1 ano o cara vai sair porque não é o que ele precisava, ou não, tá extremamente alinhado, ele vai me trazer representantes também como novos clientes. Passar confiança. Essa questão da visibilidade das marcas, do projeto, para nós, ele é um mantra do negócio. Tanto que a gente tem uma parceira, que ela tem um vesting na empresa também, que é a Kátia Botelho, que é talvez uma das pessoas mais conhecedoras de branding no Brasil. Ela foi
a grande responsável pelo crescimento da marca G-Shock. Sabe o relógio G-Shock, todo mundo conhece? Ela foi a pessoa que dentro da Cássio fez o G-Shock ela disparar. que criou esse conceito tal, e que mudou a história da Cássio, inclusive no Japão. Né? Legal. Pessoa fora de série, formidável. Num dado momento eu posso trazê-la aqui. Privilégio. Ela mora em São Paulo e é uma Show pessoa de bola. fantástica. Né? Ela está conosco como mentora do nosso branding. Né? Nós vamos para uma feira em São Paulo daqui a pouco. Ela, em agosto, ela está conosco, cuidando dos detalhes de como que a gente vai se apresentar, de que forma a gente vai estar na feira. Né? Então, assim, os cuidados com como a gente é visto, para nós é um mantra. Então, para a gente, ferramenta de brand, ferramenta de marketing, faz parte da nossa empresa. Nós somos uma empresa de marketing e venda. O que vem para trás é gerado por isso. Né? Embora, no CNPJ, somos uma indústria e distribuidora de cosméticos. Fantástico. A sua produção ela é terceirizada? Ela é terceirizada. Eu já tive fábricas algumas vezes. Neste momento, eu tenho alguns parceiros, inclusive sócios, que são os fabricantes. Fabrico em Santa Catarina, fabrico em São Paulo, na região de Sorocaba, Boituva, no interior de São Paulo. Né? Isso foi um outro aprendizado. Né? Meu primeiro negócio foi uma fábrica de cosméticos. Né? E hoje, cosmético, assim como alimento e alguns outros produtos, você produz muito rápido e muito fácil. Né? Fácil produzir. Eu quero dizer que com pouco espaço você entrega muito. Né? Você imagina que num espaço como esta sala aqui, eu consigo botar 5, 6 reatores de 1 tonelada cada um e tirar por hora 5.000, 10.000 peças de um produto. Né? Então a capacidade produtiva de uma indústria ela é muito grande. Muito maior que a capacidade de venda. Então é muito mais fácil, ou melhor, ou rentável, eu me focar no brand, na formulação que é minha, na estrutura de venda, e eu terceirizo a mistura. Né? No nosso processo, eu compro tudo e terceirizo a mistura. Né? Essa terceirização industrial, a gente vê também isso como uma nova cultura de mercado, porque a gente vê isso muito na indústria plástica também. Né? Justamente por isso, o cara tem o maquinário, tem a produtividade, a máquina dele não para, Sim. dia e noite, 3 Sim. turnos de equipe trabalhando e tá tudo certo. Então é uma cultura também da galera hoje poder viabilizar o negócio até de forma mais fácil. É que são negócios diferentes, sabe? A indústria é um negócio por si só. Nessa semana, na quarta-feira, eu fiz uma reunião com um parceiro de Campo Grande, Mato Grosso, que é um grande industrial do mercado de suplementos e alimentos. Faz whey, faz creatina, faz barras de proteína, faz uma série de biscoitos, né? Nutricionais, agora eu não esqueço mais. Não esquece mais o biscoito. Então, eu estava falando isso com ele. Ele tem as marcas dele, né? E ele fabrica, não estou autorizado a falar o nome da empresa dele, se ele me autorizasse eu falava, mas ele fabrica, olha, eu não sei se eu vou exagerar, mas 30% a 40% das barras de proteína do mercado, das marcas do mercado, sai de lá. Né? Então ele tem uma capacidade produtiva gigantesca. Né? Ao invés de cada marca dessa ter uma indústria, terceiriza a produção. Mas aí uma coisa legal, cada um tem a sua fórmula. E a indústria, ela produz aquilo que o cliente ajuda a desenvolver e tal, mas ela produz aquilo que o cliente quer. Né? Então, a Santec, por exemplo, o nosso produto, eu poderia ter uma fábrica para produzir, mas eu tenho um parceiro industrial que faz a mistura para mim. Mas a fórmula é nossa, o registro é nosso, o know-how é nosso, a patente é nossa. E a conta às vezes fecha até mais fácil, né? Porque cada um dentro da sua especialidade... Às vezes não, sempre fecha. Sempre, né? A não ser que você é grande o suficiente, né? Para você ter realmente uma escala a ponto de valer a pena ter a própria indústria. Né? Tem. E também tem indústrias em vários tamanhos, né? Mas o processo industrial, ele por si só, ele não é um processo barato. São muitas... Meticuloso, né? Muito meticuloso. Eu tinha uma fábrica há um tempo atrás, né? Essa fábrica em Garopaba, onde eu produzia confecção, eu produzia neoprene é a base dele, né? Neoprene, produzia ortopédicos, produzia acessórios para surf, para mergulho, produzia uma porrada de coisa. Um dia eu contei, eu tinha 28 certificações. Ministério do não sei o que, A burocracia Exército, do governo. aí Fátima, 28 certificações para uma empresa funcionar. Era um absurdo, né? Aí você imagina
qualquer empresa precisa ter. Né? Claro, depende do tamanho, depende do que vai fazer, né? Mas é muito pesado, é muito complexo, é muito burocrático. Então, alguém que se arrisca a fazer, produz para vários. Tá estressando o pilar de grana, tempo e energia, né? Cai uma certificação, tem que se preocupar com a certificação, tira o foco da operação. E nem sempre... Esse grande parceiro, desculpa, meu. Imagina. Esse grande parceiro que eu tenho, fabricante lá, ele é um dos maiores terceiristas do Brasil de cosméticos. Obrigado. Esse não tem marca própria. O negócio dele é terceirização. Então ele é uma empresa especializada em terceirização. Entende? Diferente de outras empresas que são especializadas em marca, em produtos, né? Então, sabe aquela história? Cada um no seu quadrado? Ao invés de eu me preocupar com uma indústria, com toda a história que precisa para produzir, eu tenho quem faça isso por um preço legal, de uma forma correta, justa, segura, e eu vou cuidar do meu negócio. E nem sempre o industrial, ele é um bom comerciante, tem isso também, né? Olha, tem gente que vai ficar bravo comigo, mas normalmente não é. Não é, né? Normalmente não é. Normalmente o cara tem uma vocação de criação de indústria, de produção. Exato. Né? Eficiência, né? Eu tenho esse meu parceiro, ele não é um bom comercial, mas o comercial é a própria empresa dele. Porque ele já tá tão conhecido no mercado que as grandes indústrias, as grandes marcas vão procurá-lo para fazer produto. Trabalha-se com excelência, né? A produtividade fica tão grande, a qualidade fica tão alta que é excelência e aí isso vira uma marca. Diferente de ele ter uma linha de produtos e ter que bater nas farmácias, supermercados ou lojas de esporte para vender. É outra coisa. Claro. Ele atende à indústria, né? A gente está falando de indústria aqui, mas acho que essa dica serve para quem tem um serviço e daqui a pouco não sabe fazer uma movimentação e arruma um parceiro, né? Porque o terceirizar hoje, o fazer parceria hoje é importantíssimo para as empresas, né? É complementar. Né? Sim. Fernando, a gente está numa era que errar é muito caro, né? E a melhor forma de você não errar é você se focar naquilo que você é bom. Né? Então, no nosso projeto, por exemplo, da Dermalog, a gente fez as nossas análises de forças, de potências e de fraquezas. E o que a gente vai ficar com a nossa responsabilidade, o que nós vamos delegar para quem é melhor do que a gente. Né? Perfeito. E aí entra o que você falou. Né? Se tem alguém sem ego, sem dor, se tem alguém que faz um serviço melhor que eu, seja bem-vindo. É melhor ser parceiro. Seja bem-vindo. Exatamente. E aí tu tem um crescimento de cadeia também muito maior, muito mais acelerado. Claro, você se foca naquilo que você precisa. Né? Mas nem sempre foi assim. Teve um tempo que a gente achou que tinha braço o suficiente para fazer tudo. Não é assim, não funciona desse jeito. Então, mais uma vez, a maturidade, o planejamento vem mostrando. O tesão pelo know-how. Exatamente. Boa. E aí você, com tesão, executa o know-how. O que fica mais legal ainda, né? A Dermalog, ela vai crescer muito agora, nesse segundo semestre e no ano que vem. Justamente porque a gente vem planejando, organizando e plantando muita coisa. E aí entra esse cenário todo, economia, política atrapalha, aumenta o risco, gente que podia ter investido conosco deu uma segurada, mas isso não nos impede de fazer. Né? O preparo foi tão consistente que... Ele vai acontecer. Eu costumo dizer assim, se algumas coisas acontecerem, eu vou a 180 por hora. Se outras não acontecerem, se essas coisas não acontecerem, eu vou a 70. Mas eu vou. Entende? O caminho está traçado, não tem volta. Aquela história de foguete não dá ré, não dava, né? Não dava, né? Teve um maluco Tiraram que mudou isso, né? Mudou o ditado, né? Mas é pra frente que a gente vai, sabe? Cara, a gente falou bastante de negócio, de visão, de planejamento agora, e aí entrando, puxando o gancho, né, da questão de ter braço para fazer as coisas. Falando de equipe, de pessoas, que é DNA, é isso. A empresa sem gente é uma parede vazia, não existe. Como é que tu vê o mercado hoje, nessa geração, nessa cultura que a gente tem? A gente tem um mercado hoje de pessoas que viveram lá, né, ao fim da década de 90, acompanharam o início da internet, as mudanças da internet, celular, smartphone e como está hoje de IA. E tem algumas pessoas que já eram velhas para pegar essas transformações, hoje já estão, né, acompanhando por acompanhar. E a gente tem uma geração que nasceu e que não conhece esse histórico de mudança. Porque os últimos 20 anos aconteceu muita coisa muito rápido. Muita coisa. Hoje, na operação, falando da indústria, de tudo que tu vê da cadeia, né, de toda essa questão...
Como é que tá essa questão? O que existe no mercado? O que falta no mercado? Para quem quer se reposicionar, dá tempo, não dá? O que é importante que o colaborador tenha e o que é importante que o empresário busque nesse sentido para compor um time, para ter braço e fazer o que a gente está falando? Sabe que essa pergunta é complexa, né? Pouquinho. Mas eu vou dizer assim, ó. Primeiro, um primeiro viés dessa resposta. Você conhecer um pouquinho de pessoas de comportamento, ele encurta esse caminho, né? Existe perfis, existe tipos psicológicos que são mais adequados a determinados trabalhos, né? Então, se você tem um pouco de ferramenta de análise para entender quais são as características da pessoa que eu preciso naquele departamento, isso já facilita, né? Legal. Isso é uma das questões. Falando um pouco de geração, é um desafio hoje, né? Eu vou te dizer assim, a nossa experiência, e isso tem estudo de neurociência por trás dessa história, a nossa experiência diz que pessoas acima de 25 anos são melhores para entrar num processo de empresa, são melhores para conviver do que antes disso, tá? Não estou nem falando de geração, estou falando de formação do cérebro, né? O córtex pré-frontal, que é a parte é a última parte do cérebro a ser formada, a se desenvolver, que é justamente a parte do controle emocional, está madura aos 25, ou seja, a gente é adolescente até 24. Entende? Então, maturidade emocional, ela é a base para tudo. É a base para uma boa convivência, é a base para resolver problemas. Enquanto você não tem isso, oscilação de humor, né? Enfim. Então, a gente já tem preferido pessoas acima de 25. Na clínica, por exemplo, na clínica Magras, onde a gente lida com todas as idades, mais um público 30, 35 mais, em média, a gente tem preferido mulheres. Tem um homem lá que trabalha, que é o Rafa, que é o biomédico, que é um querido. E esse foge, ele é uma exceção, ele tem acho que 24, 25 anos. Mas a gente tem preferido pessoas acima de 30 anos. Para ser igual do público. Porque a cabeça é diferente, o cuidado com a pessoa é diferente, sabe? O carinho, a cultura é diferente. A gente já teve várias pessoas mais novas trabalhando, mas a grande maioria não deu certo. Não fica, não se estabelece, não desenvolve um bom relacionamento, né? Muda bastante. E uma das características que a gente vê nessa nova geração, vamos falar dessa molecada dos 18, 19 a 20 e poucos anos, é que eles não têm raiz, não criam raízes. Sabe, se tá bom, fica, se não tá bom, sai. Não tem a nossa preocupação que a gente tinha na época em dar certo. O comprometimento. Comprometimento. E é da geração deles. Então a empresa também, se precisa dessa mão de obra, vai ter que se adaptar de alguma forma na sua forma de lidar e nas suas ferramentas para conseguir fazer com que essa pessoa seja produtiva. Mas é altamente desafiador, né? Eu acho que, olha, na nossa empresa, eu não me lembro alguém com menos de 25 anos. Sabe? A grande maioria está com 26, 27, 28 e 30 e poucos. Tem o amigo Ricardo Mazuca, que completou recentemente 60 anos. Um jovem de 60, um moleque de 60, de verdade, não parece nunca. Tá lá, amarradão, ajudando a dirigir a gurizada, sabe? Então, mão de obra hoje está altamente desafiadora, né? Por conta dessa questão da cultura, de não estabelecer vínculo, de mudar com muita facilidade, não tá afim, sai. A gente percebe também muita oscilação de humor, sabe? Muita gente com dificuldade, com depressão, com ansiedade. Cara, isso tá... A pandemia disparou alguns gatilhos na nossa sociedade, né? Depois acelerou muita coisa também. Acelerou. Eu acho que ela foi um adubo, sabe? Para muitas coisas, assim. Para muitas coisas boas e ruins, né? Quando eu falo em coisas boas, a pandemia fez muita gente entender que tinha que mudar de vida, né? Que tinha que praticar esporte, que tinha que cuidar da alimentação. Fez muita gente... O esporte cresceu de uma forma violenta, né? Nos últimos anos. E a pandemia fez parte disso, né? Então ela botou um adubo em algumas coisas. E também aumentou o nível de ansiedade, de estresse, de muita gente, né? Então a gente vê assim... tem uma turma que entrando no mercado com muito mais a flor da pele, sabe? Um pouco de discernimento, pouca tranquilidade para lidar com a emoção.
Então isso se torna bem desafiador. Tem um departamento lá que a gente passa, departamento comercial. Eu vou dizer que a cada 5 pessoas, uma fica. Certo? Uma se adapta. É mais ou menos Comercial essa média. tende a ser muito difícil mesmo, né? Lida com Muita pressão, frustração, lida com frustração de receber não a toda hora, né? Lida com a questão técnica, de não se adaptar ao ambiente, tem uma série de coisas. E quem está gosta, que aí curte aquele desafio, né? Então, a gente tem hoje, eu acho que tem 7 ou 8 pessoas, abrimos 5 contratações, tem mais 2 agora. E difícil fazer um time de alta performance que fique. E nós somos uma empresa que cria um ambiente legal, uma empresa que... Você falou a expressão família ainda há pouco, né? É meio clichê isso, mas a gente realmente se cuida, sabe? Eu costumo dizer, Miguel, que uma empresa, se ela não tiver o real propósito de fazer o bem, ela não tem por que existir. Sabe? Essa é a nossa filosofia. Se ela não tiver o real propósito de fazer o bem, ela não tem por que existir. E ela começa cuidando de quem está dentro, né? Começa melhorando a vida de quem está no processo. Os produtos têm que entregar benefício às pessoas, né? Uma empresa, hoje eu falava de manhã ainda, uma empresa é um ambiente de cura. Uma empresa é um ambiente de cura, né? Viva inoperante, para tu ver o quanto é problemático. Verdade. Não é? Cara, enquanto você está aqui como empreendedor, você está aqui como profissional, lidando com as dificuldade técnica, do equipamento que não funciona, do cara que não vem, do dinheiro que faltou. Você está vivendo, irmão. Você está vivendo, tu tá com a tua adrenalina lá em cima, tu tá oscilando cortisol com dopamina, você está vivendo. Tira tudo isso. Você já viu o nível de depressão em quem se aposenta? Uhum. Né? Ou quem consegue dar a grande virada, que estamos todos atrás, né? O nível de ansiedade e de depressão, porque aquela busca que mantinha o cara vivo acabou. Propósito, né? Propósito. Do Né? É indivíduo, muito né? louco isso, né? Exatamente. Então, assim, uma empresa ela tem que cuidar das pessoas, ela tem que ter produtos que melhorem a vida das pessoas, ela tem que distribuir renda para que melhore a vida das pessoas. É para isso que a gente existe. E a gente, como empreendedor, é beneficiado por isso. Exatamente. De repente consegue andar com um carro legal, consegue ter uma casa na praia, consegue fazer uma viagem. É o payback dos riscos, né? Que a gente tem, e é isso. Mas o tesão é viver isso. É viver isso. Sabe, é mais uma frase clichê, mas que está super atual. Divirta-se no processo, mesmo no caos. Porque ele é o que resta. Olha, o programa de hoje foi uma aula. Que aula, Que né? aula, cara? que Muito aula. bom, Eu vou sair daqui, tô saindo daqui motivado. E né? pela visão aqui, dava pra ficar mais uma hora, Uma hora. duas conversando, A e ia produção ser já pouco. avisou lá, tá, ó. mas eles estão curiosos também, porque acaba mexendo com a gente, legal, né? né? Fernando, acho que atingimos super o objetivo, Cara, né? acho que muita dica prática, muito legal, que assim, visão maravilha. fantástica, né, da questão psicológica e tudo mais. E, de novo, a experiência colocada na mesa, fracionada em detalhes, que eu acho que ajudam com certeza quem está nos acompanhando, né? Então, cara, agradecer a oportunidade, a confiança em sentar aqui com a gente e trocar essa ideia, né? E que venham as próximas, E que venham né, as também. próximas. Poxa, precisamos. É isso aí, Prazer. cara. Precisamos. Gente, eu agradeço demais, obrigado pelo espaço. Eu acho muito importante, né, que esse tipo de conceito seja conversado, seja divulgado, né? Nosso propósito. É isso aí. é isso aí. Olha, divirta-se no processo, né? Porque o processo realmente é o que nos resta, né? Então, se você se abalar demais com uma dificuldade ou ficar eufórico demais com algo que deu certo, as duas coisas são preocupantes. Então, um pouquinho de serenidade e toca o barco. Obrigado por esse tempo, eu estou à disposição. Imagina, show de bola. a minha avó dizia que cachorro afobado é comida de onça. A gente tem uma frase lá, que é assim, ó, eu sempre fui muito afoito, né? Muito ansioso em querer fazer as coisas rápido e tal. Mas agora a gente costuma dizer, vou devagar que eu tô com pressa. Entendeu? Boa. Porque mais do que chegar rápido, eu quero é não errar. Não errar. Não ter que voltar. Não podemos Porque já fiz muito isso. Carlos, obrigado. querido. Obrigado, Grande fantástico, abraço. Carlos. Esperamos outras muitas aí, Fernando. É isso aí, Né? cara. Pô, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. Queremos agradecer a você, né, que nos acompanhou.
tenho certeza de que você ficou ligadinho, porque cada pergunta, cada resposta, cada detalhe da nossa entrevista mexeu com nós aqui que estamos apresentando. Imagina você que está em casa, né? E é realmente a maior razão de estarmos no ar. A sua participação, a sua audiência e podermos trazer pessoas como o Carlos Eduardo Casagrande, né? Empresário e empreendedor no programa de hoje. E até a próxima edição do nosso Notsul Digital.